Good morning, everybody. Let's open with a word of prayer. Amen. Amém. Esse é o nosso segundo dia e o último apresentação nessa campal. E a gente tem estudado o assunto de hermenêutica ou metodologia de entender como interpretar o que nós lemos. A gente discutiu em extensão a razão por que precisamos de metodologia. E quando eu tento destacar o grande problema que nós temos na nossa inabilidade de entender propriamente e interpretar o que Ellen White quer dizer ou significa quando ela diz o que quer que ela esteja falando a respeito, qualquer que seja um assunto. O problema que nos confronta quando estamos lidando com Ellen White, com as palavras de Ellen White, é que em qualquer assunto em particular não é tão simples. Eles não são tão simples como nós poderíamos pensar. Entender como nós deveríamos compreender o que Ellen White está dizendo. Muitas vezes parece muito simples, porque ela fala em linguagem plana e simples, mas quando você investiga mais de perto o que você encontra é que quanto mais palavras ela usa, ou ela fala em um assunto específico, muitas vezes é bem complicado e difícil. E a razão para isto, eu vou tentar explicar, particularmente, quando abordamos esse ponto 2. Nós somos confrontados com um problema. Ou a gente tem muito pouca informação em um assunto particular, ou a gente tem muitas informações num assunto. E quando temos muita informação em um assunto particular, como acontece em muitos assuntos controversiais e importantes, afetam a gente como povo de Deus. A gente pode cair na armadilha ou no problema que somos confrontados quando lidamos com esses assuntos, esses tópicos. E a gente falou disso em extensão. Então é sinédoque e metonomia. Eu expliquei o que eles são e expliquei o que são os problemas. A dificuldade é
que a gente às vezes fica gravitando deste ponto aqui, em que uma parte sempre se refere ao todo. Mas o que eu queria nos mostrar é que quando a gente fala dos escritos de Ellen White, nem sempre a parte é igual ao todo. Especialmente quando você tem tanta informação sobre um assunto particular. E pode ser qualquer assunto. Por exemplo, a natureza do homem, a natureza humana de Cristo, a natureza do Espírito Santo. Assuntos como estes, natureza do homem, do Espírito Santo e de Cristo, Ellen White fala, ela tem um volume extenso desses assuntos. E porque ela fala tanto sobre eles, o que as pessoas têm dificuldade de fazer é pegar todas as declarações dela sobre um assunto particular e condensá-los em um entendimento simples e uma resposta simples de se entender. E o que acontece, ou a tendência de se acontecer, é que um professor em específico, ele se levanta e fala com eloquência de uma perspectiva particular em alguns desses assuntos, por exemplo. E quando lemos o Espírito de Profecia, ou ao ler o Espírito de Profecia, parece que o nicho daquela pessoa, daquele professor, o que ele ensina, para aquele nicho aquilo pode parecer um todo, e ele começa a ter isso como sendo uma verdade única. Então, o que acontece é que as pessoas começam a gravitar em torno dessa perspectiva, e uma vez que isso acontece e cai nessa armadilha, como eu expliquei, isso se torna um culto de personalidade. E o que as pessoas estão indispostas a fazer, então, é ouvir ouvir perspectivas alternativas. Um assunto que continuamente confronta o adventismo é a natureza e a personalidade do Espírito Santo. Nós sabemos, dentro do nosso movimento, que temos sido confrontados com essa doutrina ou essa controvérsia, como muitos outros membros da igreja foram. Nós vemos como uma armadilha pessoas que têm uma visão diferente de um assunto doutrinário que a gente vai chamar da divindade. E como se parece eles? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a gente parece atrair pessoas que têm diferentes visões do que as nossas. E a razão por que nós atraímos essas pessoas é porque essas pessoas têm um desejo de estudar o Espírito de Profecia e aceitar os escritos de Ellen White. Aceitar de forma bem clara como estão escritos. E eles veem nós como se abordássemos os escritos dela de uma forma similar. Eu vou comentar que parece que as pessoas estão tendo problema com o meu áudio hoje. E a razão que eles estão tendo problemas é que nós tivemos um problema aqui também. E essa é a razão que as pessoas estão provavelmente tendo problema com o nosso áudio. E essa é a razão que a gente está atrasado, a gente não conseguiu consertar esse problema. Eu gostaria de pedir perdão por isso. Eu espero que as pessoas possam ouvir suficientemente bem e entender o que eu estou dizendo. Então as pessoas iriam
chegar, iriam ver um texto do Espírito de Profecia e coisas que eles possam ter descoberto de nova perspectiva, novos ângulos, e eles vão começar a promulgar isto. E o que começa a acontecer é que quando as pessoas começam a resistir ou argumentar contra isto, essa pessoa que está ensinando vai começar a se tornar resistente, vai começar a assumir isso de forma pessoal, de que como se essa nova luz dele estivesse sendo atacada. Então isso muda de um estudo bíblico para, na verdade, se tornar uma conspiração. E da conspiração você desenvolve um culto de personalidade. E o que acontece é que as pessoas que seguem essa linha de pensamento, essa pessoa em específico, eles terminam chegando a um lugar onde eles não estão mais dispostos a racionar ou a razoar com os argumentos, com qualquer argumento que possa atacar a perspectiva acariciada deles, e como se esses ataques fossem ataques sobre a verdade. O que experimentamos na igreja por décadas e décadas sobre esses assuntos é exatamente o que nós estamos vendo no mundo político externamente, particularmente os Estados Unidos hoje. As pessoas desenvolvem teorias de conspiração como uma pauta secreta, como se as pessoas estivessem tentando suprimir a verdade. E essa é a razão porque o assunto da divindade, a personalidade do Espírito Santo, essas pessoas que acreditam que Jesus é o Filho literal do Pai literal e de que o Espírito Santo é um poder literal, uma energia de alguma forma de Jesus, porque eles leem essas palavras literais e é muito difícil persuadi-los de que eles estão errados. Você poderia mostrar para eles citações do Espírito de Profecia que contradizem o que eles falam e mostra que a posição deles não está certa, e o que eles vão fazer é que eles vão fazer argumentos em círculo e vão andar em círculo e não vão chegar a lugar nenhum e nunca vão aceitar uma perspectiva alternativa. E a razão por que eles estão indispostos a fazer isso é por causa desse assunto aqui. Eles acreditam que uma parte da informação, uma parte do todo, explica o todo. Eles não estão dispostos a tomar uma visão holística e se darem conta de que o caminho que eles estão caminhando não reflete nem representa o todo. E o que acontece é que quando as pessoas tentam ter essa perspectiva desse assunto particular de que eles têm, como se Jesus é o Filho e o Espírito Santo é uma força, eles estão dispostos a tomar essa perspectiva. Isso é muito infeliz. É um acontecido muito infeliz que acontece, mas acontece tantas vezes que eu acho que a gente não aprecia o suficiente quão sério esse assunto é. E sem seguir a metodologia propriamente, você seria arrastado para essa rede, essa teia de aranha, se você não tiver cuidadoso. Então, se eu puder dizer de uma forma, talvez de uma perspectiva do mundo, o que acontece é que, felizmente, existem muitas pessoas no nosso movimento, é que essas pessoas foram arrastadas para essas falsas ideias, por causa de como eles entendem esse assunto.
As pessoas querem que eu fale alto e eu estou falando muito alto. Eu gostaria de ler duas passagens do Espírito de Profecia para nós. Infelizmente, eu não passei isso para os tradutores. Eu vou dar isso para eles agora. E eu espero que eles tenham alguns minutos para se prepararem. Na verdade, eu estou pensando nisso, não acho que isso vai ajudar. Que é de uma passagem. É uma passagem que provavelmente não foi traduzida para uma linguagem que não é o inglês. Eu vou tentar encontrar isso em algum texto. Isso vem de uma coleção. Eu vou dar a referência e espero que eles consigam traduzir isso aí na hora com algum tradutor automático. PC 296, parágrafo 2 e 3. É uma coleção para um irmão chamado Paulson. E essa seção em particular, ela está lidando com a experiência desse irmão Paulson. O que Ellen White vai fazer é comparar os problemas que confrontam esse Paulson com os problemas que estão confrontando ela, ou a igreja, nesse assunto, nesse tempo específico aqui, nessa época específica. Isso é em 1909, bem no final do ministério de Ellen White. É uma carta que foi escrita para os ministros líderes na Califórnia. Então, eu coloco isso aqui para as pessoas e vou trocar de assunto por um tempo. E depois eu vou voltar para isso para dar tempo para os tradutores. Então vamos falar de metodologia. Eu dei várias razões pela qual a gente precisa ser tão focado em entender o que estamos lendo. Eu tentei trabalhar, elaborar nesse assunto sobre quão fácil é ser arrastado por personalidades e não por pensar por você mesmo. Eu discuti as regras de Guilherme Miller de interpretação e passamos algum tempo olhando para a regra número 14. E quando eu tento nos mostrar a posição inconsistente que as pessoas têm quando chegamos àquelas pessoas que estão com a mente vazia e aquelas que estão com a mente livre. E quão fácil é manipular a informação para enganar pessoas, mesmo que seja feito de forma não intencional, e pegar pessoas que são pensadores livres e identificá-los como fanáticos, e identificar fanáticos como aqueles que são pensadores livres. E eu espero que cada um de nós entenda essas coisas nos nossos corações. E a razão por que eu acho que isso é importante, eu gastei tempo discutindo essa regra em particular, é porque a controvérsia atual, nós estamos em uma sacudidura, essa sacudidura que confronta esse movimento em múltiplos continentes. Na verdade, as 3 áreas geográficas que nós
estamos tendo as Campais, o continente africano, Oceania e as Américas. Esses 3 continentes, África também, ela engloba a Europa no termos de tempo, né, da zona de tempo. Mas nessas áreas, a controvérsia ela está viva, essa controvérsia está bem ativa no movimento. E todos nós deveríamos estar cientes de que existe uma controvérsia acontecendo, mesmo que não estejamos completamente inteirados dos detalhes dessa controvérsia. Ou talvez se você não está familiarizado com os nomes das pessoas ou as personalidades que estão envolvidas no conflito. Eu gostaria que todos nós estivéssemos cientes de que a controvérsia está aqui, a sacudidora está aqui. Mais ou menos um mês atrás, agora, no dia 19 de agosto, uma apresentação em 2 partes foi gravada na Austrália pela Ancien Tess. E eu e ela estávamos discutindo isso, nós estávamos alarmados pelo fato de que tão poucas pessoas no nosso movimento, na verdade, assistiram aquelas apresentações. E a razão por que nós tivemos tal preocupação com respeito àquele estudo particular é o seguinte. Na história desse movimento, aconteceram pontos específicos na nossa história onde Deus entregou uma mensagem que sempre tem sido relevante, extremamente relevante para esse período de tempo. Nas palavras de uma pessoa, Então, da nossa perspectiva, esse estudo do dia 19 de agosto, ela se encaixa nessa categoria. É um dos estudos mais importantes que foi dado para esse movimento desde que aconteceu a mensagem do clamor da meia-noite em 2018. Se eu pudesse destacar pontos importantes na nossa história, seria outubro e setembro de 2018, a mensagem do clamor da meia-noite, e agosto de 2019, a Campal da Alemanha, e agosto de 2020, dia 19 de agosto, quando essa apresentação foi dada. E a razão pela qual essa apresentação é tão importante é porque ela explica de forma sucinta, simples e acuradamente onde estamos na nossa linha de reforma, com respeito ao que está acontecendo na dispensação do tempo de angústia de Jacó. Nós passamos por uma controvérsia em 4 passos e nós estamos agora na quarta etapa. E todas essas 4 etapas que nós passamos são as mesmas 4 etapas que o ancião Jeff e os seus seguidores, se pudéssemos usar o símbolo do que a gente escreveu aqui, sobre palavras representativas, Future for America, para representar esse grupo de pessoas, o Future for America, eles passaram por um problema e se separaram do nosso movimento. E nós chegamos ao 4º e último passo. O 4º e último passo é aquele
em que aquelas pessoas que estão em uma controvérsia teológica no nosso movimento, isso se torna visível. Eles se tornam vocais. A personalidade, agora elas são vistas. E é o mesmo ponto que nós chegamos no último ano, em agosto, quando o ancião Jeff, quando ele se tornou o culto de personalidade e as pessoas começaram a gravitar em volta dele. Porque eles estavam animosos e estavam animados com ele sendo essa pessoa. Mesmo que eles não entendiam completamente a mensagem que ele estava dando. A gente chegou no mesmo lugar, na mesma situação hoje. E nessa controvérsia, houve um conflito sobre liderança, sobre organização. E a gente chegou ao mesmo ponto hoje. Existe uma dificuldade, um conflito no nosso movimento nesse assunto de organização ou liderança. E a controvérsia é sobre o assunto da mensagem do clamor da meia-noite, que eu gostaria de dizer de uma forma bem simples: igualdade e nacionalismo. Esses são os assuntos, os problemas teológicos que produzem uma dificuldade sobre a organização e quem é que vai liderar o movimento daqui para frente. E agora a gente chegou em um estágio, um ponto na nossa história em que existe agora um conflito aberto, em que você pode identificar os nomes das pessoas que estão agora lutando abertamente contra a verdade do clamor da meia-noite. O assunto de nacionalismo e igualdade. E como eu disse, mesmo que a controvérsia possa parecer ligeiramente diferente, mesmo que esses assuntos possam parecer algo único, nessas 3 áreas geográficas que estamos falando a respeito, nós estamos dizendo que existe um fio comum que passa por todos eles, e esse fio comum é nacionalismo e igualdade. Algumas vezes um, algumas vezes o outro, mas muitas vezes é combinado os dois assuntos. E o que essa controvérsia teológica cria é um desafio na organização e na liderança. E o que acontece nesse contexto, nesse ambiente, é que personalidades são levantadas e identificadas. E isso é o que estamos sendo confrontados com isso no ponto 4. E eu não posso te pedir e te dizer de forma tão forte o suficiente para que você assista àquela apresentação. É uma grande preocupação para nós, que tanto quanto a gente está ciente, aquela apresentação é uma apresentação que foi feita em 2 partes. Aquela apresentação ainda não foi traduzida em todas as línguas, todos os idiomas que temos no nosso movimento. Nós temos as grandes línguas e idiomas e temos as menores. Idiomas menores não quer dizer que são não importantes. Todos os ministérios deveriam ter reconhecido a importância dessas apresentações. Todo líder, todo ministério deveria já ter assistido elas, e eles já deveriam ter tomado sobre eles a responsabilidade de ter traduzido essas apresentações. As pessoas estão perguntando no chat qual apresentação eu estou falando. E existem pessoas que estão enviando os links aqui já. É uma apresentação em 2 partes. Não é apenas suficiente assisti-las, mas
mas que precisamos reiterar essas apresentações. Elas precisam ser traduzidas em todas as línguas, para que todos nós pudéssemos ter um entendimento claro sobre o que está acontecendo. Parte do problema que está confrontando esse movimento, e eu quero dizer isto de uma forma respeitosa, particularmente no continente africano, é que existem pessoas no nosso movimento que não sabem inglês. Então, eles se tornam dependentes. Eles se tornam dependentes de pessoas no movimento que, obviamente, podem falar inglês, compartilhar a mensagem presente com eles. E, infelizmente, o que estamos observando, particularmente na África Oriental, nos países que confrontam essa parte da África, é que as pessoas estão tomando esses problemas, estão usando esses problemas para a vantagem deles. As pessoas que não puderam assistir essas apresentações é porque ou elas não tiveram internet para assistir ou elas não entendem inglês. Eles estão sendo restritos de entender o que é o problema que o movimento está passando e enfrentando nesse tempo presente. As pessoas estão usando isso para o benefício delas, para a vantagem delas. Nós temos informações credíveis, testemunhos de primeira mão, de que as pessoas estão usando particularmente o meu nome para defender as ideias delas convolucionadas de forma errada sobre igualdade e nacionalismo. Ontem, nós passamos por uma sessão de perguntas e respostas e eu não li todas as perguntas e respostas. Eu não estava evitando elas, mas porque a gente não tinha tempo, na verdade. Mas existiam algumas perguntas que eu não tive oportunidade de responder, que elas tocam nesse mesmo assunto. E o assunto é este. As pessoas estão tendo dificuldade com as minhas apresentações, e a razão que elas têm dificuldades com as minhas apresentações é porque, por causa da abertura e a forma como eu falo, franca e aberta. Um ponto de referência comum que as pessoas passam, que as pessoas vão, é esse assunto. É que as apresentações que foram feitas em Portugal, e o que eu gostaria de dizer para as pessoas é o seguinte: eu quero ler novamente as declarações que eu fiz com aquele grupo, nessas apresentações que eu fiz. Superficialidade é o grande problema de escola. A verdade não tem nenhuma coisa para temer ao escrutínio. Então, o que eu lidei foi com assuntos controversiais de uma forma muito franca. E todas as vezes que eu fiz isso no passado, foi dada uma oportunidade para aquelas pessoas que gostariam de tomar essa oportunidade e elas torceram minhas palavras e usaram para o próprio benefício delas. Ou que elas tenham feito isso de forma maliciosa, deliberadamente. Eu não sei o que está no coração delas, mas eu estou vendo os frutos do que está acontecendo. Então, para aquelas pessoas, particularmente na África Oriental, se você está sendo ensinado pelas pessoas
professores nesse movimento. E eles estão usando o meu nome para defender a visão deles. Você deveria estar sob guarda, com a guarda alta. E infelizmente o que eu estou temendo, as pessoas que eu preciso falar nessas apresentações, elas nem sequer entendem inglês. E elas provavelmente não vão ter acesso a essas apresentações na internet. Porque ninguém vai dar esses recursos para eles, a menos que medidas especiais sejam tomadas. E a razão por que isso é tão perigoso, complicado, difícil, é porque é tão fácil tomar a palavra das pessoas e desconstruí-las e torná-las ininteligíveis. Algumas semanas atrás, a anciã Tess, ela fez uma declaração em uma das suas apresentações, e o que ela disse, em termos certos, é de que nós, hoje, não deveríamos estar nos voltando para os teólogos adventistas, ministérios adventistas, professores adventistas, para tentar obter verdade ou entendimento da verdade aqui no fim do mundo. Eles não têm nada para nos oferecer que nós não podemos descobrir por nós mesmos ou que a gente já não saiba. Ela deu um exemplo bem simplista e lindo disto. Eu e você nunca poderíamos imaginar a gente não deveria nos voltar a Caifás, Anás, e perguntar para eles o que é a opinião deles, quais são os pensamentos deles. A gente não deveria ir sentar nos pés de Gamaliel. Eles, na verdade, foram lá para instruí-los, não para perguntá-los. Você pode pegar esse princípio e pensar sobre qualquer um desses pontos. Quando Pedro e João, em Atos capítulo 2 e 3, naquele portão, eles não estão indo para o templo para abstrair luz dos rabinos e dos sacerdotes. Eles estão indo lá para instruí-los sobre o que é o caminho da salvação. Da mesma forma, os mileritas, eles não foram para os teólogos do protestantismo e procuraram por conselho deles. Na verdade, eles estavam debatendo e lutando contra eles. Então, algumas vezes de forma privada, algumas vezes de forma pública. Porque hoje a gente chegou a um ponto em que as pessoas no nosso movimento acham que existe luz no movimento, pessoas fora desse movimento. Eu espero que eu esteja dando tempo suficiente para as pessoas localizarem essa referência, que agora eu vou ler. Então, eu estou lendo essa coleção para Paulson, 298, parágrafo 2. Eu acho que eu disse que isso é de 1909. Essa é uma carta para os líderes na Califórnia. E Ellen White vai falar sobre um problema que ela está sendo confrontada, que está confrontando ela. Um momento. As usual, I'm going to
Como usual, eu vou causar um problema para vocês e eu quero ler um outro parágrafo. E eu vou pedir perdão para os meus tradutores. Estou dando a página 298, mas bem lá embaixo nesse artigo, eu quero, na verdade, voltar lá no início desse parágrafo. Eu quero ir para o primeiro e o segundo parágrafo. A palavra 279, 279. Paragraph 1 and 2. Almost 20 pages before. This is the introductory thought. Então, é a página 279. If the translators can just paraphrase, that would be good. Se os tradutores puderem traduzir, vai ser bom. Faremos bem em estudar cuidadosamente o primeiro e o segundo capítulo de 1 Coríntios. Então, Ellen White vai falar sobre estudar cuidadosamente 1 Coríntios capítulo 1 e 2. Nós pregamos Cristo crucificado, declarou o apóstolo. Cristo crucificado é isto aqui. Ela vai explicar o que quer dizer Cristo crucificado. Aos judeus, uma pedra de tropeço, e aos gregos, loucura. Mas para os que são chamados, tanto judeus quanto gregos, Cristo é um poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, a mensagem de Paulo é Cristo crucificado, a morte e ressurreição de Cristo. Este assunto, para os teólogos do Adventismo, é uma pedra de tropeço. Este assunto, para os gregos ou para o mundo, é uma loucura. Mas eu quero que a gente veja que qualquer que seja a doutrina que essa igreja está tendo que lidar, vai ser lidado tanto, é um problema tanto para a igreja, porque é uma pedra de tropeço, tanto para o mundo, porque é loucura. Os dois, eles rejeitam isso, mas por razões diferentes. Também leia também o terceiro capítulo desse livro. Estude e ore sobre essas palavras. Como um povo de nossa fé e prática, precisamos ser energizados pelo Espírito Santo. Nenhum poder governante que compele os homens a obedecer os ditames da mente finita deve ser exercido. Deixai-vos do homem, cujo fôlego está nas suas narinas, ordena o Senhor, virando as mentes dos homens para se apoiarem em sabedoria humana. A gente coloca um véu entre o homem e o Deus, e que não existe porque ele é invisível. Então, uma passagem como essa é muitas vezes usada para atacar esse movimento. E ela vai ser usada para atacar essas pessoas que são os pensadores livres, que seguem o bastão da mensagem do clamor da meia-noite ao pé da letra. E que as pessoas vão dizer que o que essas pessoas estão dizendo é que eles estão seguindo, como diz na passagem, estão seguindo homens, seguindo os seres humanos. E se você quiser ser mais específico com a mensagem do clamor da meia-noite, eles estão seguindo a anciã Tess. E a mensagem do clamor da meia-noite que ela deu não é para pensadores livres. É como se estivessem seguindo
seres humanos estão falhando. É assim que o argumento está sendo usado uma vez atrás da outra. Que seja um argumento é um argumento que não é apenas nesse movimento que existe, mas também no Adventismo desde sua fundação. Isso não deveria ser surpreendente, porque esse é o mesmo argumento que Paulo está tendo que resolver e lidar. Quem é que você vai estar ouvindo? Você está ouvindo você está ouvindo um ser humano, uma personalidade, um culto de personalidade, ou você está ouvindo a palavra de Deus, que eu gostaria de dizer que é uma hermenêutica? Não apenas lendo, mas entendendo o que você está lendo. Eu tenho certeza de que vocês todos se dão conta, entendem que a dificuldade que Paulo e Deus estão encontrando a dificuldade que eles encontram é que Deus não vai dar uma visão ou um sonho para essas pessoas em uma noite e mostrar para elas a verdade sobre como devem ler o Antigo Testamento e explicar a morte, a ressurreição e o ministério de Cristo. Não vai ser dessa forma. Ele vai levantar um agente humano para falar de uma forma vocal para o seu povo. E o que ele fez isso todas as vezes quando um ajuntamento ocorria. E então, quando Paulo usa esses argumentos sobre quem deveríamos seguir, sobre cessar de ouvir seres humanos, os argumentos que são levantados contra eles é que, em vez de seguirem humanos, aqueles humanos, e na verdade ele está em essência dizendo, em vez de seguir a eles, sigam a mim. Eu espero que todos nós possamos ver a dicotomia que existe nessa declaração de Paulo. Queria apenas encontrar uma passagem bíblica aqui, se eu puder. Vou encontrar a passagem na nossa próxima apresentação. Agora eu gostaria de ler as outras duas passagens que eu dei para vocês. Então a gente passou pelos pensamentos introdutórios aqui do que é seguir metodologia ou seguir pensamentos humanos. O problema é que existem dois seres humanos que você vai ter que decidir qual deles você vai ouvir. É o homem cujo fôlego está em suas narinas, ou você vai seguir Paulo, ao ele explicar como interpretar e entender as profecias que falam de Cristo. Então, lembre-se que para o judeu essa informação é uma pedra de tropeço, para o grego isso é uma loucura. Citando agora. O Senhor atuou de maneira notável para manter as mensagens enviadas para corrigir a estranha obra que estava sendo feita. O mal foi controlado, mas não foi totalmente erradicado. E se não houvesse uma continuação das mensagens do Senhor para o seu povo, a vontade e os caminhos dos homens ainda prevaleceriam
para trazer contendas, e contendas, e um trabalho deformado seria o resultado. Então, eu vou parafrasear tudo isso. Então, Ellen White está falando com esses irmãos na Califórnia. Ela disse que ao lidar com essa controvérsia, ela poderia ver que o Senhor fez uma obra notável. E o que Ele fez, o Senhor atuou de maneira notável para manter as mensagens enviadas e corrigir a estranha obra que havia sido feita na Califórnia. Uma estranha obra que foi feita na África Oriental. E essa obra estranha foi abordada por mensageiros que Deus enviou. Essas mensagens que foi dada ao povo de Deus de forma notável. Ela diz que o mal foi controlado, mas ainda não foi totalmente erradicado. Então, embora tenha sido controlado essa obra mal, essa obra estranha que estava acontecendo, mas o mal ainda não havia sido erradicado totalmente. E o que precisava acontecer é que precisava haver uma continuação das mensagens do Senhor para o seu povo, para que esse mal pudesse ser controlado. Então, se houvesse a vontade e os caminhos dos homens ainda prevaleceriam se isso não acontecesse. Se Ellen White não tivesse continuamente impressionado e continuado dando mensagem aos corações das pessoas, então, se isso não acontecesse, a vontade dos homens prevaleceriam e iriam trazer contendas e contendas, e o trabalho seria deformado. Vamos de novo agora. Foi-me mostrado que o poder humano está constantemente trabalhando para se entrelaçar na obra de Deus. Isso traz uma ação desarticulada e desarmônica. As mensagens da verdade pura e inadulterada correm o risco de serem pisoteadas por homens obstinados e não convertidos que trabalham para destruir. E vou adicionar mulheres também. Eles trabalham para destruir a confiança nas advertências que Deus falaria ao coração de seu povo para corrigir o erro e encorajar a justiça. O que aconteceu é que essas pessoas estão trazendo uma ação desarticulada e desarmônica para a obra de Deus, como se eles tivessem uma mensagem pura. E com essa mensagem deles, que é falsa, a mensagem inadulterada, que é, no nosso contexto, o clamor da meia-noite, é que está em risco de ser pisoteada por esses homens, por essas pessoas, que eles estão trabalhando para destruir a obra de Deus com seus pensamentos egoístas. Então, essas pessoas que são não convertidos, e o que significa que eles não aceitaram a mensagem presente daquela dispensação, que na nossa história, na nossa dispensação, são as pessoas no contexto desse ponto específico que eu quero fazer.
Então, especificamente na África, existem esses homens não convertidos que foram levantados para pisotear a verdade inadulterada do clamor da meia-noite. Você poderia estar seguro de que eles não estão usando discussões claras e abertas de uma metodologia para fazerem essa obra. O que eles estão fazendo, eles estão destruindo a confiança na advertência de que Deus falaria ao coração de seu povo para corrigir o erro e encorajar a justiça. Qual é o erro que nós estamos sendo ensinados nesse movimento nos últimos 2 anos? É o nacionalismo e igualdade. Então você sabe que é o erro sobre isso que Deus está tentando encorajar e corrigir. E o que acontece com as verdades que estão tentando ser introduzidas por essas pessoas não convertidas dentro do nosso movimento é que eles vão pisotear essas verdades de igualdade e nacionalismo. Eles vão destruir a confiança nesses assuntos, nacionalismo e igualdade. Eu quero adicionar um ponto que quando falamos de igualdade, algumas vezes a gente pensa nisso como algo separado. E às vezes a gente muda de igualdade para outro assunto conectado, e isso é organização. Então, organização e igualdade, eles estão sob ameaça. Não apenas no continente africano, mas em outras partes do mundo também. Eu quero que a gente esteja claro que esse ataque está sendo feito e agora está sendo aberto nesses cultos de personalidades que estão fazendo essa obra. Segundo parágrafo. Muitas das dificuldades que surgiram em nosso trabalho na Califórnia e em outros lugares resultaram de um mal-entendido por parte de homens em cargos oficiais a respeito de sua responsabilidade individual na questão de controlar e governar seus colegas de trabalho. Existem pessoas no nosso movimento em cargos de responsabilidade que estão essencialmente abusando dessa posição e estão tomando vantagem do rebanho que estão sob seus cuidados. Estão usando a autoridade que eles receberam para promulgar essas não-verdades. Essas verdades que são importantes de serem entendidos. Então, homens encarregados de responsabilidades supõem que sua posição oficial abrange muito mais do que jamais foi pensado por aqueles que os colocaram no cargo. E sérias dificuldades surgiram como resultado. Quero mais uma sentença no próximo parágrafo. O que eu quero que a gente veja e entenda é que essas verdades, elas têm sido promulgadas por pessoas que estão clamando ter grande e nova luz. Que elas estão dizendo que tem luz adicional que precisamos para que a gente não pode usar para completar nossa obra. Na verdade, isso é um desafio para igualdade e liderança ou organização. Então a gente está fora do nosso tempo já. E é um ponto conveniente para pausar, mas eu quero apenas resumir o que a gente discutiu nessa apresentação de hoje. A gente tem olhado para o assunto de metodologia, especificamente hermenêutica. Hermenêutica é a ciência ou a arte, não de ler, mas de entender o que lemos. E o que acontece é que muitas vezes
é que as pessoas elas perdem o problema, elas saem do caminho nesse segundo ponto. Elas acham que uma parte do assunto é o todo do assunto. E o que as pessoas fizeram no passado e no presente, e eu suspeito que eles vão continuar fazendo no futuro, é que eles selecionam as partes que eles querem. E eles acreditam que essa porção que eles escolhem representa todo o assunto. Então se torna tão importante para eles essa perspectiva particular que eles têm, de que eles estão indispostos, e eles estão indispostos a ver ou entender ou ter uma visão completa e balanceada desse assunto. Eles começam a ver que quando você começa e o que se desenvolve disso é que essas pessoas terminam identificando eles mesmos como os campeões. Eles são os campeões, os campeões dos oprimidos. Eles são os campeões das minorias do movimento, das pessoas, que eles foram abusados e que eles foram abusados pelo estabelecimento do movimento. Esse é um problema que estamos enfrentando, e não apenas na África, mas em outras partes do mundo. As pessoas estão se levantando e se identificando como os campeões da liberdade, os campeões da liberdade. Eles estão contra o establishment do movimento. E esses establishments são os ancião Parminder, ancião Tese e os líderes continentais da estrutura que o Senhor estabeleceu. E a razão por que eles chegaram a essa posição, a esse lugar, é que isso pode ser visto na apresentação Falsa Liberdade, que a anciã Tese apresentou em agosto. É que eles não apenas leem mal as passagens, mas eles selecionam as passagens que querem ler. E ao não seguir princípios simples de hermenêutica, eles terminam tendo posições errôneas sobre o que é verdade, e eles cometem erros. E porque eles veem eles mesmos como os campeões, eles não estão dispostos a ouvir outras pessoas, particularmente a anciã Tese e a anciã Parminder. E a gente começa a racionar com eles e mostrar a eles por que eles estão cometendo erros. E eles vão ver isto como uma continuação do status quo ou o establishment. E eles, assim, apenas dizem que a gente não quer ver a mensagem de reavivamento dele. Parece feio porque é feio. Ellen White chama isso de uma obra má que precisa ser parada. E é muito difícil de erradicar isso. A única forma de erradicar isto é através dos indivíduos não aceitando essas verdades errôneas, sem escrutínio cuidadoso, investigação cuidadosa. Eles devem estar alertas das técnicas que essas pessoas usam. Uma delas é que as pessoas usam o meu nome e dizem que eles estão apresentando uma mensagem em acordo com o que eu ensinei. Como se eles e eu estivéssemos de acordo. E eu quero deixar todos sabendo que eu não estou de acordo com essas coisas que essas pessoas estão ensinando. E o que acontece é, você termina desafiando a mesma coisa que você está dizendo que está defendendo, que é igualdade e organização. Vou chamar isso de nacionalismo também. Então, para que você
ou para que se possa fazer a defesa dessas coisas, se na verdade você está atacando essas coisas. Então, o caminho do erro, ele é tão perto do caminho da verdade que é difícil discernir o que está acontecendo. E o lugar que está em mais perigo são aqueles países, aquelas localidades que não têm acesso, bom acesso à informação que a Anciã Tese e eu estamos apresentando. Então eles se tornam dependentes das pessoas traduzirem os estudos, ou eles se tornam dependentes de pessoas que possam compartilhar a mensagem, porque eles não têm internet. Então, uma falta de inglês, pobreza são as coisas que as pessoas estão tomando vantagem para que elas possam promulgar essas verdades que se opõem à verdade que eles têm. E que, na verdade, o que eles estão fazendo é atacando a mensagem pura e inadulterada do clamor da meia-noite. Eu não posso ser mais enfático do que isso. Este não é um fenômeno novo. Isso é algo que aconteceu uma vez atrás da outra já. Então a gente já passou bastante do tempo, peço perdão. Nós temos mais uma apresentação e mais uma perguntas e respostas na tarde. E espero que cada um de nós possa se juntar a nós nesta tarde, ao voltarmos e nos unirmos mais uma vez. Vamos terminar com uma oração. Pai Celestial, queremos te agradecer pela sua bondade e misericórdia. Pedimos que o Senhor nos dirija e nos oriente no estudo e na clarificação da sua palavra. Pai, ao nos darmos conta de que existe uma outra sacudidura, que não está apenas em progresso, que está chegando ao seu final. As personalidades já estão se tornando visíveis, já estão se mostrando, e já estão abertamente atacando a mensagem do clamor da meia-noite. Eles estão usando várias formas de fazer essa obra má, como Ellen White chamaria. Nós sabemos que isso é um desafio direto à obra de organização. É um ataque à mensagem de igualdade, as pessoas verem os frutos dessa obra má. Eles podem ver como a igualdade está sendo diminuída em todos os níveis. É minha oração, minha esperança, que as pessoas estejam ouvindo essas apresentações. E mesmo aqueles que não estão ouvindo, que esses pensamentos possam ser compartilhados com eles, para que a gente possa chegar ao lado certo desse assunto, desse conflito, para que a gente possa contemplar o significado das regras de Miller, que possamos ter uma mente livre e ficar do lado da verdade, e não termos uma mente vazia e ouvir para pensamentos errôneos, uma falsa mensagem. Essa é a minha oração, essa é a minha esperança. Em nome de Jesus. Amém.